Aproveitando o mês de novembro, mês da consciência negra, a TV Com Maceió traz para o debate a questão da valorização da cultura negra, principalmente a questão da capoeira. Para conversar conosco sobre a cultura negra, a discriminação racial e também a valorização da capoeira, nós vamos conversar com o mestre Besourão, ele que recebeu uma certificação do governo do estado, vai falar conosco sobre essa certificação e também sobre o processo de valorização. Obrigado, mestre, pela sua presença. Mestre Besourão, essa certificação de notório saber da capoeira, ela faz com que a pessoa já seja mestre? Como é isso? Tem um processo anterior? Explica pra gente como é que funciona, porque a pessoa pode achar que recebeu o certificado, a certificação, já é mestre. Boa pergunta, Jairo. E até porque na comunidade capoeirística tem muitas pessoas que pensam isso, né? Equivocadamente, porque essa certificação de notório saber é uma valoração, né? É uma autoestima que o mestre de capoeira ganha pelos seus esforços e os seus trabalhos, né? Por anos, por décadas. Então, há todo um contexto, né? Toda uma bagagem, uma quilometragem para se chegar a esse notório. A certificação do notório saber, ela está embasada desde 2008, né? Pelo IFAM, onde está o ofício, né? O ofício de mestre de capoeira. Então, desde 2008 que essa certificação ela já está legitimada. Então, o processo de entrega dessa certificação é meramente uma homenagem, né? Como eu estou dizendo, essa de valorizar os trabalhos que são executados por esses mestres de capoeira. Quer dizer que quem já tem um processo dentro da capoeira, que participa, que faz parte da cultura, é reconhecido através dessa certificação? Exatamente, tem que ter, né, essa história, tem que ter essa engajamento de luta, né? Tanto como nas questões de preconceito, discriminação e também no engajamento social da capoeira. A capoeira sendo ensinada, passada como uma forma de luta, né? Da resistência contra a desigualdade social, mais importante. Explica pra gente como é esse processo de chegar até essa certificação. Tem alguma comissão, pessoal que faz a escolha das pessoas que vão receber a certificação? O que é levado em consideração para que a pessoa receba essa certificação? A partir do momento que um capoeirista ele é reconhecido a mestre, então ele tem que saber que assim que ele ganha o título de mestre, ele já está, né? Com essa certificação em mãos, porque como eu falei anteriormente, 2008 o IFAM já fez essa certificação para todos os mestres. O que a gente tenta refletir é que os novos mestres que vai chegando tem que ter a hombridade de entender que dentro dessa questão do notório saber, dentro da questão dessa oralidade, dentro da questão dessa tradição da capoeira, existem os mestres mais antigos que eles. Então, essa questão é que a gente está lutando. Eu estou representando o Conselho de Mestres de Alagoas, que é o SENCAL, representando também as duas federações de capoeira no estado, onde a gente tem essa preocupação. E na entrega desse notório saber, pela Fundação Cultural Palmares, pelo ANAJU, o Grupo de Estudos Étnicos aqui em Alagoas, né? A gente teve essa preocupação de justamente na entrega dessa certificação do notório saber ancestral da capoeira, a gente dividir, né? Dividir por gerações, como a gente chamou. A primeira geração de mestres, que são os mestres pioneiros, aqueles mestres que primeiramente chegaram aqui no estado de Alagoas, difundiram, divulgaram, protegeram a capoeira para que a gente possa estar usufruindo dela até hoje. Depois disso veio a segunda geração de mestres, que são os mestres formados por esses mestres pioneiros.
Então essas duas categorias é que a gente está lutando para que tenha essa valoração, tenha esse respaldo dentro da sociedade e da própria comunidade da capoeira. E em seguida a gente deu a certificação aos novos capoeiristas por entender que são esses capoeiristas que vai perpetuar o legado desses outros mestres que a gente acabou de falar. Mestre Besourão, a gente vem passando por um processo de intolerância, né, de discriminação racial contra a capoeira, contra as danças, contra todas as matizes africanas que existem no Brasil e toda essa tradição. Recentemente, agora no mês de novembro, a gente teve o caso do homicídio, né, do mestre Moa do Catende, ali no primeiro turno das eleições, justamente por conta dessa questão da intolerância. Como é que o senhor vê essa questão e como a capoeira pode fazer o enfrentamento dessa discriminação e desse preconceito? Então, esse processo de discriminação, do preconceito, ele já vem enraizado na era colonial, né? E essa política de embranquecimento, de enfraquecimento da nossa cultura, ela também está inserida dentro desse processo. Então a gente vê que isso já é uma coisa que vem há longas e longas datas atrás. A capoeira, ela serve, não só a capoeira, mas toda a cultura afro em geral, mas a capoeira, ela serve também dessa construção dessa identidade negra. Quando o indivíduo ele começa a praticar a capoeira, ele já tem dentro da sua oralidade, da sua tradição, essa passagem de oralidade, ele já vai conhecendo esses pontos. Então o capoeirista ele já vai crescendo dentro da capoeira, aprendendo a sua real posição política e social. Então é isso que a capoeira contribui também muito, né? Você falou sobre o mestre Moa. Antes de mestre Moa também a gente já teve muitas outras vítimas, mas foi a partir de mestre Moa, nesse ano de 2018, que através dele, né, por a pessoa, a importância que mestre Moa tem no cenário brasileiro e mundial, né, através da capoeira, através do movimento da dança do Ilê, né? Então a gente vê que mestre Moa, ele causou, né, essa reflexão massiva. Essa comoção. Né? Ele causou isso. Então hoje a gente vê que a gente tem que se policiar, se empoderar mais e mais, engajar na luta, porque a gente não pode deixar acontecer que outros mestres Moa venham a ser assassinados, né? Como a gente está vendo aí isso acontecer diariamente, o genocídio brasileiro, o genocídio negro, né? O nosso Alagoas também, que é preocupante e alarmante, né? Os dados do genocídio negro aqui em Alagoas, a violência contra as mulheres negras, contra a religiosidade negra em Alagoas. Então, esse acontecimento de mestre Moa, ele nos fortalece e nos deixa a reflexão que a gente tem que se unir cada vez mais, não largar a mão e sim se empoderar, se engajar na luta social, que é o mais importante. Mestre Besourão, falando sobre essa questão da tradição, né, da capoeira e da negritude no Brasil, a gente vê que no mês de novembro são poucas as falas sobre Zumbi, sobre Gangazumba, escritores como Lima Barreto, abolicionistas como Castro Alves, que ajudaram a construir o Brasil e essa história de libertação dos negros. Na verdade, um embranquecimento, né, o que a gente vê é um embranquecimento da cultura negra no Brasil. Como a capoeira, sendo um elemento de cultura, ela pode ajudar a desmistificar e a trazer a memória desses heróis, desses vultos históricos que construíram a luta dos negros no Brasil? Pois bem, dentro dessa política de embranquecimento, enfraquecimento cultural, né, que o negro sofreu e ainda sofre através das mídias, você tem uma ideia, toda a história do povo negro aqui no Brasil foi contada a partir de uma perspectiva dos historiadores brancos, né? Você vê que a lei 10.639 ela é clara, né? Então é a partir dessa lei que a escola ela é obrigada a contar a verdadeira história negra.
E a capoeira, ela, como eu falei, é um instrumento, um forte instrumento para esse empoderamento, né? Esse reconhecimento da sua própria história, da construção da sua identidade. Então a gente vê que tem muitas coisas que falam sobre zumbis, sobre os nossos heróis negros, uma perspectiva pejorativa. A própria capoeira ela é forte porque nós temos justamente os mestres de capoeira, nós temos os nossos griots, e ela é muito forte na sua oralidade. Na musicalidade, na oralidade da capoeira, a gente vai conhecendo e desmistificando essa questão dessa história branca que foi nos colocada, nos programada, né? Então, é luta de resistência. E a luta da resistência da capoeira justamente é isso, é empoderar, é policiar os jovens negros a entender a verdadeira história. Mestre, você falou que existe uma legislação que resgata os valores da cultura africana nas escolas brasileiras, trazendo à tona toda a cultura e a importância desses povos, tanto na África como no Brasil. Com a eleição e a posse em janeiro do presidente Jair Bolsonaro, que é declaradamente intolerante, acha que racismo é questão de vitimismo e de mimimi, né? Você acredita que essa legislação ela pode ser modificada, a própria LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pode mudar e deixar de ensinar esses valores, essa tradição nas escolas? Isso é preocupante, né? Preocupante até pelo movimento negro, preocupante para todos os capoeiras e todos os segmentos, né, afroculturais. A cultura em si é muito preocupante. O que a gente está tentando se articular é fortalecer os grupos de base, fortalecer também os líderes, né, quilombolas. E quando eu falo quilombolas, eu estou falando em termos de uma forma geral, né? A gente está tentando ter essa articulação para que a gente possa manter, né, que essa é uma das estratégias, que a gente possa manter um diálogo com esse novo governo. A gente sabe que não vai ser fácil, não é tarefa fácil, vai ser pedreira, como nós dizemos no popular, mas que a gente tem que sim que fazer por onde, ter um diálogo com esse novo governo para que a gente possa fazer a manutenção dessas leis, né? E é preocupante porque quando a gente vê que o discurso dessa nova gestão de governo é justamente para acabar. Não adianta agora a gente tentar ir para uma violência, né? Digamos assim, uma violência verbal, uma violência física, não nos compete a isso agora, mas sim a gente, falo mais uma vez, desse empoderamento, se policiar, para que a gente possa haver uma articulação para ter um diálogo com esse novo governo. E que nesse mês da consciência negra, né, o mês de novembro, a gente possa fazer com que as pessoas reflitam sobre essa questão da discriminação, sobre a questão do racismo e possam lutar contra isso. Obrigado pela sua presença. É que a gente fique vigilante nesse novo governo, que a gente não desmoreça também, né? Não abaixemos a cabeça, temos que seguir em frente, conversando, se articulando, fazendo também, né, movimentos de ações que a gente possa nos fortalecer, como seminários, fóruns, debate, que a gente possa também ter, né, outra ajuda, apoio também, parcerias, que é o mais importante, para que a gente nos fortaleça, né, e crie também mecanismo para que a gente possa ter uma ação favorável nesse diálogo, esse novo diálogo com essa nova gestão governamental que está chegando aí.